Olá, meus amigos. Vamos a mais um estudo deste fabuloso livro, O Consolador. Este livro nos foi dado como presente pelo nosso irmão Emmanuel, através da psicografia mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Estamos estudando a primeira parte e o nosso assunto específico é o item 5, que fala sobre as ciências aplicadas. Nós vamos ver hoje a questão de número 114, onde é feita a seguinte indagação ao nosso irmão Emmanuel. A economia deve ser dirigida? Nós observamos nesse livro como ele aborda todos os setores científicos, filosóficos, religiosos da vida. O porquê Emmanuel faz essa abordagem tão ampla, que vai além da questão religiosa somente, mas ele aborda todos os temas: religião, filosofia e ciência. Então, aqui, nosso irmão nos dará uma resposta acerca da ciência econômica, se ela deve ser dirigida. Vamos ver o que Emmanuel nos traz. Antes de ver a resposta de Emmanuel, vamos entender o que vem a ser a economia. A economia é a ciência social que estuda a produção, distribuição e consumo de bens e serviços. A ciência econômica está sempre analisando os principais problemas econômicos. O que produzir, quando produzir, em que quantidade e para quem produzir. Então, é uma ciência de extrema importância para a sobrevivência, para a harmonia na distribuição dos bens físicos, dos bens que precisamos enquanto aqui estamos como seres encarnados. Então, essa questão é uma questão que interessa a todos nós, sejamos espíritas ou com qualquer outra denominação religiosa ou ateus, não importa. Na verdade, a ciência econômica afeta diretamente a vida de todos os seres aqui encarnados. Vamos ver o que Emmanuel responde a nós a esse respeito. No que se refere à técnica de produção, à necessidade da repartição e aos processos de consumo, é mais que justo a direção da economia. Então, Emmanuel nos diz aqui que o direcionamento à economia, esse trabalho de regulação da economia, dessa ciência, esse trabalho ele é muito importante. Essa regulação, ela visa dar equilíbrio e justiça nas relações econômicas. E aí, eu continuo aqui, Emmanuel. Porém, nesse sentido, todo o excesso político que prejudique a harmonia
na lei das trocas de que o progresso depende inteiramente é um erro condenável, com graves consequências para toda a estrutura do organismo coletivo. Veja só, o direcionamento, o controle da economia, ele é importante e deve ser feito. Porém, quando esse direcionamento, esse controle, ele ultrapassa os limites do razoável, e aí interesses particulares, políticos, quando esses interesses tomam a frente desse processo de controle e direcionamento, aí é prejuízo. E esse prejuízo ele vai recair sobre os ombros dos menos favorecidos. E é por isso que Emmanuel diz que o excesso político, o excesso de interferência política na economia gera esse desequilíbrio. Porque então os prejudicados serão aqueles que menos têm. E continua aqui Emmanuel. Tais excessos deram causa aos sistemas autárquicos de governo da atualidade, onde perecem todos os ideais de justiça econômica e de fraternidade, em virtude dos erros de visão do mau nacionalismo. Quando a política ela interfere nessa relação entre aquele que consome e aquele que produz, quando essas relações sofrem essas interferências, aí interesses outros que não o bem-estar de toda a população, esses interesses contrários ao bem-estar de todos e à justiça, eles são esquecidos. E aí então o interesse próprio, o egoísmo, o mau nacionalismo vai tomando conta e fica aquela situação em que aquele que tem um poder político maior tem acesso a tudo e aqueles que não têm esse poder não têm acesso a nada, ou praticamente nada. E vamos ver o que Emmanuel diz aqui das consequências desse fato. Emmanuel aqui ainda nos explica mais um detalhe. Olha. A vida depende de trocas incessantes e toda restrição a esses elevados princípios de harmonia é uma passagem para a destruição revolucionária, onde se invertem todos os valores da vida. Meus irmãos, quando o ser ele não tem acesso ou tem um acesso muito restrito aos bens de consumo, aos bens que possam lhe dar as condições de uma sobrevivência digna, nós geramos um desequilíbrio, nós geramos uma desarmonia no tecido social.
E aí criamos uma convivência eivada de sentimentos adversos, de ódio, de inveja, de revolta. E isso gera problemas de guerras, de matanças, de destruição. O grande exemplo que nós temos na humanidade deste fato, o grande exemplo conhecido por todos nós, foi a questão da queda da Bastilha. E daí o povo oprimido, faminto, morrendo à míngua, toma conta, através da violência, do controle da França. E aí então, aqueles nobres, os poderosos, são levados à guilhotina. E daí se viu uma sequência de assassinatos, uma sequência de violências, uma sequência de vinganças que são contrárias aos ensinamentos divinos. Então, quando ocorre esse desequilíbrio no sistema de trocas, de produção e de consumo, em que a economia é a ciência que estuda essas relações, quando ocorre esse desequilíbrio na economia, isso vai gerar uma insatisfação. E dessa insatisfação vai gerando ódio, vai gerando sentimento de vingança, até chegar à matança, ao assassinato, à insensatez. E continua aqui, Emmanuel. Que a economia seja dirigida, diz Emmanuel, mas que as paixões políticas não penetrem os seus domínios de equilíbrio e reciprocidade, porquanto, na sua influência nefasta, o bastar-se a si mesmo é a ideologia sinistra da ambição e do egoísmo, onde o fermento da guerra encontra o clima apropriado para as suas manifestações de violência e extermínio. Emmanuel aqui diz que a economia seja dirigida. Isso é algo que é bom, é interessante, esse direcionamento à economia. Mas, quando as paixões políticas ultrapassam o limite do razoável, os limites da justiça, e vemos a opressão dos mais ricos sobre os menos favorecidos, aí essa influência, essa ação gerará revolta, gerará sentimentos de vingança. E aí nós vamos entrar numa situação em que todos sofrem. A guerra, ela não tem vencedores e vencidos. Todos perdem com a guerra. Mesmo que um país ele destrua o outro, ele perde. Todos perdem. A guerra não é interessante para ninguém.
Então, que a política não interfira de maneira indevida nesta relação econômica ou em qualquer outro tipo de relação entre nós, espíritos aqui encarnados, na condição de seres humanos. Que a política deveria ser aquele elemento para pacificar, para explicar como devemos nos relacionar, como devemos nos tratar. Mas, infelizmente, a política está apartada, completamente afastada, ainda das leis divinas. E o que prevalece na política é a ambição desmedida, é a falta de amor ao próximo, que Jesus nos recomendou amar ao próximo como a si mesmo. E aqui continua aqui fechando o nosso estudo. Aqui fechamos mais um estudo desse livro fabuloso, O Consolador. É qualquer dúvida que tenha havido a respeito desse estudo ou de qualquer outro, entrem em contato através do canal no YouTube, a fim de que possamos trocar informações. Até porque nenhum de nós é perfeito. E eu posso cometer, e muitas vezes isso acontece, é comum, todos nós somos ainda muito imperfeitos, posso cometer algum deslize nas informações que aqui repasso. E eu peço que me auxiliem caso notem qualquer deslize, qualquer falha da minha parte. Muito obrigado a todos vocês. Muita paz.